poucas palavras. Um olhar sobre o mundo, a vida e a sociedade, à luz da Palavra de Deus, com Augustus Nicodemos. Estamos começando agora mais um programa Em Poucas Palavras. Graças a Deus, meio ano já de programa, se juntar tudo, dá mais de meio ano de programa ininterrupto. São 180, não é isso? Exato, 180 programas. Metade de um ano. Se alguém se dispor a assistir um por dia, ele vai ficar 6 meses. 6 meses escutando o programa Em Poucas então, Palavras. O senhor tá bom? Tá bem, obrigado, Natson. Tá aqui, disposto. Eu não sei o que você tem para mim hoje, mas você me falou, né, sobre... Mas vai complicar um pouquinho. Essa questão da disciplina, né? Isso. Vamos lá. Cada denominação evangélica tem seus códigos de disciplina que objetivam definir regras específicas em relação àqueles que desobedecem os princípios estabelecidos pela Bíblia. Alguns desses são mais rígidos e outros nem tanto. Às vezes nem há disciplina em determinadas igrejas. De qualquer maneira, como fica a posição dos disciplinados dentro de uma igreja, em especial no padrão bíblico adotado pela IPB? Um ouvinte tem dúvidas sobre isso, então ele se torna tema do programa de hoje. O ouvinte, então, é o Jaime Humberto. Ele escreve: Olá, graça e paz, é um prazer estar escrevendo para o programa. Em poucas palavras, pedir que me esclareça uma dúvida quanto à situação das pessoas em disciplina na igreja. Podem fazer oração em público, tomar santa ceia, participar das atividades da igreja, opinar sobre assuntos bíblicos, e ele faz aqui uma alusão ao texto de 1 Coríntios 5,11, que fala dessa relação entre o irmão genuinamente convertido e outro irmão que esteja vivendo uma vida errada, fora dos padrões bíblicos. Certo. Essa é a questão dele aí. Vamos começar, Natson, lembrando que a disciplina dentro da teologia reformada, que é a teologia que é adotada pela Igreja Presbiteriana do Brasil, é uma das marcas da verdadeira igreja. Exato. As 3 marcas são a pregação genuína da palavra de Deus, a administração correta dos sacramentos, o batismo e a ceia, e o exercício da disciplina. A disciplina é uma medida que a igreja toma para ajudar os membros faltosos a corrigirem os seus caminhos e voltarem aos caminhos de Deus. A disciplina é necessária para manter a pureza da igreja, para ajudar essas pessoas a se reconciliar com Deus, para proteger a honra da igreja, né? Bom testemunho. Dar o bom testemunho e também o nome de Jesus Cristo, o nome do Evangelho. Então, as igrejas precisam demonstrar ao público, né, que elas não concordam com o comportamento de membros que são adúlteros, imorais, desonestos, violentos, maldizentes, e a forma da igreja demonstrar isso para o público é exatamente disciplinando esses membros, né, corrigindo esses membros para que fique evidente que o erro que eles cometeram é por iniciativa deles e não é encorajado pela igreja, muito menos aceito por ela. Então, a disciplina é importante e é uma das marcas da verdadeira igreja, dizendo ou significando que se uma igreja não exerce a disciplina sobre os seus membros, ela é considerada uma igreja menos pura e algumas vezes nem igreja, não é? Porque leniente com demais, né? Permitindo que os membros vivam de qualquer maneira e tomem determinadas decisões e adotem determinados comportamentos contrários à palavra de Deus, e não há da parte da igreja nenhuma manifestação, né? Isso, às vezes alguma igreja pode, por causa de uma pessoa influente na igreja, a pessoa faz uma coisa errada, mas vamos disciplinar não, senão ele vai embora e tal, né? Existe muito isso, de poupar pessoas que de alguma forma têm alguma influência na igreja, ou financeira, né? Ou mesmo influência pessoal sobre os destinos e as escolhas da igreja. Bom, a disciplina, ela foi instituída pelo próprio Senhor Jesus. E o rito da disciplina está estabelecido por ele lá em Mateus capítulo 18. Num primeiro passo, ele diz: se o teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo entre ti e ele só. Ou seja, o primeiro passo num processo disciplinar é a pessoa que perceber a falta do irmão ir arguí-lo pessoalmente. Vamos imaginar, você tomou conhecimento de que um irmão da igreja, um membro da igreja, ele incorreu numa falta, ele quebrou um mandamento. Ele contou uma mentira, ou ele cometeu uma imoralidade, ele foi desonesto, enfim, qualquer um daqueles pecados que a palavra de Deus tão claramente denunciam.
Então, o primeiro passo não é falar mal dele, nem já ir entregar aquela pessoa às autoridades da igreja, nada. O primeiro passo é você ir lá conversar com a pessoa, né? Tipo assim, de fato você fez isso, você disse isso, é isso seu comportamento, tal, e procurar ganhar o irmão. Se ele se arrepender ali, se o irmão faltoso reconhecer o seu erro e o erro não tiver consequências outras, então o assunto está morto, né? O assunto acabou, resolvido, né? A pessoa se arrependeu e tal. Mas e se ela não se arrepender, Jesus continua, nós devemos levar 2 ou 3 testemunhas para que, pela palavra dessas testemunhas, toda a verdade seja estabelecida. O segundo passo é formar um comitê, não é? Uma comissão de mais 2 irmãos ou 3 e juntos irem conversar com a pessoa, dizendo assim, nós já conversamos uma vez com você sobre esse assunto, você não demonstra arrependimento, então eu estou voltando aqui, trazendo essas testemunhas para que toda a verdade seja estabelecida. Se a pessoa se arrepender, parou ali. Né? Mais uma vez, caso não haja consequências do erro que ela cometeu. E se a pessoa não se arrepender, está na hora de levar o assunto à igreja, como diz o próprio Jesus, não é? Se ele não te ouvir, leva à igreja. E se ele não ouvir a igreja, considera-o como gentil e publicano. Sim. Se ele for então confrontado pelas autoridades eclesiásticas e ele não se arrepender do seu pecado, então ele entra nesse processo disciplinar, que termina, se não houver arrependimento nem mudança de vida, com a exclusão dele da igreja. Ele passa a ser tratado como um descrente, como um gentil e como um publicano. Tá? Então, o processo para se exercer a disciplina é esse aí. Note que o objetivo da disciplina não é punir o cidadão, mas é recuperá-lo, é dar a ele a oportunidade de defesa, dar a ele a oportunidade de arrependimento, para que ele retorne aos caminhos do Senhor. A disciplina não é motivo ou não é uma ferramenta de exercício de vingança pessoal ou de manipulação. Castigo, manipulação, mas o alvo é a restauração do indivíduo. Enquanto houver essa possibilidade, a disciplina deverá ser usada com esse objetivo. A pergunta, Nath, é como é que isso acontece dentro da IPB? Né? Ele pergunta como é que fica essa situação. Eles podem, um disciplinado pode orar em público, tomar ceia, participar das atividades, opinar, enfim. Isso. Então, aqui nós vamos entrar vamos entrar agora nos detalhes, né, de como isso funciona dentro da Igreja Presbiteriana do Brasil. Lembrando que esse processo disciplinar, ele varia no processo, né, nos passos a serem tomados nas diferentes denominações. Há denominações em que a disciplina, por exemplo, é feita pelo pastor. O pastor é quem faz essa parte final, né, de excluir a pessoa da igreja. Mas na Igreja Presbiteriana do Brasil, o processo disciplinar é feito pelo conselho da igreja. Isso. E a pessoa que está sendo acusada, né, ou contra quem se colocou uma queixa, ela tem o direito de comparecer ao conselho da igreja, apresentar a sua defesa, os seus argumentos. Enfim, ela tem amplo direito de defesa garantido no sistema da Igreja Presbiteriana do Brasil. Desmentir se for uma acusação falsa. Desmentir. É isso também, que às vezes acontece, né? A pessoa está sendo falsamente acusada. Bom, a disciplina da Igreja Presbiteriana do Brasil, ela prevê 3 situações. Em caso de um irmão faltoso. O primeiro, uma repreensão oral ou verbal. Não é a mesma coisa, né? Oral ou escrita, né? Exato. Ou seja, o conselho acha que o caso não é de tanta gravidade que não possa ser resolvido com uma admoestação oral. Então essa pessoa é convocada ao conselho, se defende, o conselho entende que de fato ela é culpada e ali então ela é repreendida no âmbito do conselho pelo pastor da igreja ou por alguém designado pelo conselho. A pessoa é repreendida quanto ao seu comportamento e exortada a mudar de vida, advertida contra as consequências disso e encorajada a andar em santidade nos caminhos de Deus. Então, existe esse primeiro nível, né? O segundo nível é quando o conselho da igreja entende que a pessoa não vai se corrigir apenas com uma admoestação verbal. E para o bem dela, a pessoa não demonstra arrependimento verdadeiro, nem reconhecimento da sua falta. Então, para o bem dessa pessoa, o conselho pode suspendê-la dos seus privilégios. Se ela for um líder
tirá-la da liderança da igreja. Se for uma pessoa que participa no coral ou no grupo de louvor da igreja, tirá-la dessas participações e suspender a participação dela na Santa Ceia, usando como base 1 Coríntios 5, que o nosso ouvinte aí, inclusive, mencionou, né, dizendo que nós não devíamos comer com essa pessoa. E a comida aí não é simplesmente levar em casa para almoçar, mas a referência é a ceia do Senhor. Então, ele pode ser suspenso da ceia do Senhor e de todos os privilégios e responsabilidades que ele tem na liderança da igreja, no exercício de alguma função. Então, se for esse o caso, ela não vai poder se engajar nessas atividades que ela fazia antes, não é? Porque ela foi suspensa. A última medida, e a mais extrema, e que só é aplicada quando essas anteriores não funcionam, é excluir a pessoa. E ela, então, não é mais considerada como membro da igreja e também não é mais considerada como crente em Jesus Cristo, né? Como Jesus disse, nós temos que considerá-la como gentil e publicano. Dependendo da igreja onde essa disciplina é exercida, haverá proibição de orar em público, proibição de participar de assembleias, de fazer questionamentos, né? Vai depender do sistema onde a pessoa está inserida. Na Igreja Presbiteriana do Brasil, uma pessoa que está suspensa da Santa Ceia, ela ainda continua membro. E como tal, ela teria direito a participar de uma assembleia, dar a opinião dela e votar, né? Porque a suspensão é da ceia e do exercício da liderança, mas não ainda da membresia. Sim. Então ela continua com os direitos de membro preservados, né? Mas em outras igrejas, o pastor ou o conselho, a junta, a diretoria acha por bem suspender de tudo, né? Então, não pode falar nada. Então isso é lá com a denominação que tem essa decisão. Mas na Igreja Presbiteriana do Brasil ele continua com os direitos de membro suspenso desses privilégios até que ele se arrependa, né, ou dê mostras claras do arrependimento. Agora, a última coisa aqui, Natson, que eu queria dizer. Sim. A gente tem que lembrar, e o conselho da igreja tem que lembrar, e os pastores têm que lembrar, presbíteros, que as faltas devem ser tratadas na mesma proporção em que elas aconteceram. Se uma falta é entre a pessoa e Deus, então não há necessidade de uma reparação ou de uma confissão além da pessoa e Deus. Se a falta envolver uma outra pessoa, então é preciso que a reparação, é preciso que a confissão, ela se estenda também a essa pessoa envolvida. E se a falta é pública, então ela tem que ser tratada em público, Natson. Tem que se dar conhecimento à igreja de que esse irmão, que todo mundo tomou conhecimento, de que ele caiu em pecado. Então a igreja está disciplinando esse irmão, corrigindo esse irmão por conta daquela falta, pede as orações da igreja em favor dele. E acompanha, né, esse irmão. Sem dúvida, isso é a parte mais importante. Então está aqui, vai depender do sistema de disciplina de cada igreja. Eu penso que o sistema presbiteriano está bem coerente com a palavra de Deus, sem menosprezar os outros sistemas também. E se você que está me escutando, você está debaixo de disciplina da sua igreja, de alguma forma você foi colocado no banco, né? Como é a expressão que se usa em algumas denominações, né? Então, use esse tempo para orar, para meditar e, de fato, olhar para o seu comportamento. Lembre que Deus usa as autoridades eclesiásticas para dirigir e abençoar a nossa vida. Que seja um tempo de reflexão, quebrantamento e aproveitamento espiritual para você. Boa palavra, isso mesmo, que esse programa sirva para reflexão também, se alguns dos nossos ouvintes estiver nesse caso que o reverendo Augustus acabou de dizer agora há pouco. Grande abraço, então, para todos os nossos ouvintes e, em especial, para Neuzeli Santos, Ulbricht e Michele de Lima. Obrigado a todos os demais ouvintes. Nós vamos citando aí à medida que os e-mails vão chegando. Obrigado. Se suplicar-me piedade, se eu confessar, eu sei que tudo vai mudar e a paz vou reencontrar, pois os meus ossos vão sarar quando eu lhe confessar. Poucas palavras. Um olhar sobre o mundo, a vida e a sociedade, à luz da Palavra de Deus. Apresentação, Natson Matias. Comentário, Augustus Nicodemos. Um programa da Primeira Igreja Presbiteriana de Goiânia, Rua 68, esquina com 71 Centro. Visite o nosso site www.pipg.com.br.
Apoio Seminário Presbiteriano Brasil Central, Goiânia.